e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Quando as crianças chegam à faixa etária de 3 a 6 anos, começam a frequentar a escola e passam a ter contato com outras crianças e outras culturas. Professores e atendentes da educação infantil se deparam diariamente com comportamentos e ações das crianças nos espaços escolares. Pesquisas revelam que manifestações da sexualidade afloram em todas as idades, principalmente na educação infantil. As crianças nessa faixa etária sofrem influências de muitas fontes além da família, sendo pertinente questionar até que ponto a mídia é o veículo que age com maior intensidade sobre a construção da sexualidade precoce da criança. Para falar um pouco mais da influência da mídia na precocidade sexual na infância, convidamos a psicóloga e doutora em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jane Felipe de Souza. Bom, essa temática da mídia influenciando numa sexualidade um tanto precoce das crianças tem sido motivo de várias pesquisas e a gente tem observado que, de fato, as crianças hoje têm um amplo acesso à informação e que, por isso, elas acabam sendo instigadas e, assim, acabam se tornando bem mais curiosas do que normalmente elas já são em relação a essas temáticas da sexualidade. A gente poderia perguntar também que tipo de infância a gente quer, porque não existe a infância no seu estado natural. Essa ideia de uma pureza e de uma ingenuidade infantil, ela se estabelece a partir das expectativas que as sociedades têm em relação a essas crianças, né? Então é importante a gente pensar que hoje, especialmente na nossa cultura, a criança tem a convivência com vários artefatos culturais, por exemplo, as músicas, o cinema, as propagandas, os Começou a festa, mexe a cabeça e dança com tudo. Quem pode tomar a força que entra nas suas veias? Fica quente, gruda na gente, ferve, esquenta, incendeia. E quem pode parar isso que descontrola sua carteira? Esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera. Mão pra cima, cintura solta, dá meia volta e sacode duro. Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e sacode duro. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Os programas de TV, os jogos infantis através de sites. Então, todos esses artefatos, eles produzem alguns efeitos de verdade, tanto em relação às expectativas de gênero, ou seja, em relação à construção das masculinidades e das feminilidades, bem como eles constroem determinados padrões de comportamento que são considerados na nossa cultura desejáveis para o masculino e o feminino e também desejáveis no campo da sexualidade. Então, por exemplo, hoje em dia, um dos aspectos importantes na constituição das feminilidades é a erotização das meninas e das mulheres. Parece que hoje é uma obrigação dessas meninas se mostrarem extremamente sedutoras, né? Parece que elas só valem por conta disso. Então a gente tem observado movimentos muito importantes nesse sentido, através da mídia. Por exemplo, é cada vez mais comum que as meninas, desde muito cedo, sejam cooptadas para o mundo da moda. Você tem hoje, por exemplo,
uma menina de 10 anos, uma francesa, que é considerada hoje a grande top model, e ela tem estado em alguns ensaios, né, da própria Vogue francesa, e isso tem gerado muita polêmica, porque ela é colocada numa postura erotizada, numa postura adultizada. Então, eu trabalho já desde 2002 com um conceito que eu criei, que se chama pedofilização como prática social contemporânea, que tem por objetivo discutir um pouco essas contradições que nós temos na sociedade, que ao mesmo tempo que faz leis para proteger as crianças e os adolescentes de abusos e tal, ao mesmo tempo visibiliza esses corpos infantis e adolescentes, especialmente os corpos das meninas, como corpos altamente desejáveis. Então a gente observa que esse é um fenômeno que tem se constituído hoje muito fortemente, e eu acho que não é à toa que a gente tem cada vez mais cedo hoje o ingresso de meninas numa vida sexual ativa e muitas vezes resultando em gravidez com 10, 11, 12 anos. Aliás, no último censo do IBGE, isso apareceu fortemente. Quer dizer, há um número expressivo de gravidez nessa faixa etária, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar em termos de políticas públicas, em termos de formação docente e estratégias de como discutir isso com as crianças e as adolescentes, né? Até mesmo assim, começando a discutir por uma questão simples, sobre os padrões de embelezamento que nos são impostos, e dentre esses padrões a questão da sedução, do erotismo, como se isso fosse a coisa mais importante. Então eu acho que são temas muito interessantes para a gente poder discutir e problematizar com as próprias crianças. Hoje em dia, as meninas vão à escola maquiadas, querem comemorar os seus aniversários num salão de beleza. E não basta apenas cortar o cabelo. Elas desejam looks modernos, como penteados, maquiagens e unhas produzidas. Cuidado visual é uma das áreas de interesse que vem crescendo entre as crianças. Se param na frente do espelho ensaiando para se tornar uma modelo. Quanto mais essas mulherzinhas que não passam de uma criança ganham espaço, mais a infância parece ameaçada. O excesso de cuidado com a aparência impede a maneira mais natural de nossas crianças aprenderem a brincar. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos e eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços. Assim, a escola e a família têm influência direta e simultânea na orientação a ser dada à criança. A responsabilidade ou a ação de uma não exclui nem concorre com a da outra, elas se completam.
profissionais de educação de Eldorado do Sul foram entrevistados para falar um pouco sobre a sexualidade precoce nas crianças dessa rede. Estamos aqui com a professora pedagógica do município de Eldorado do Sul, Nancy Gabriela, responsável pela educação infantil da rede. E com ela, me dirijo com a seguinte pergunta. Diariamente nos detectamos comportamentos e ações inadequadas em crianças no espaço escolar em relação à precocidade sexual na educação infantil. De acordo com as experiências docentes, como a escola trabalha a sexualidade precoce na educação infantil? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Nós procuramos fazer um trabalho de forma lúdica, com histórias infantis, jogos pedagógicos, rodas de conversa, para que as crianças tenham tranquilidade de conversar sobre esse assunto. Mas direcionamos sempre para falar do corpo humano e suas funções. Seguinte pergunta. A escola disponibiliza de materiais didáticos ou outros recursos para trabalhar a sexualidade na educação infantil? Sim, nós procuramos ter vários materiais, como eu havia dito, histórias, jogos, e também procuramos fazer um trabalho de formação pedagógica com os professores de educação infantil, juntamente com os educadores que também atendem a rede municipal. Na sua opinião, os pais se envolvem com seus filhos em relação a esse tema da sexualidade? Bem, isso é uma questão bem a ser discutida no sentido assim, eles se envolvem, mas até onde eles conseguem trabalhar com as crianças, entende? No sentido assim, os questionamentos que as crianças trazem, a gente se preocupa um pouco se eles vão conseguir atender essa demanda ou de que maneira eles vão responder para essas crianças. Mas acredito que sim, que eles se envolvam, mas sempre a gente tem que estar junto, orientando. Trabalhar a temática da sexualidade, tu acreditas que é um papel da educação infantil ou da família? E por quê? Eu acho que é uma parceria. Eu acho que os pais, automaticamente, por estarem acompanhando os filhos, eles têm que estar a par da situação. Mas a escola orienta. Eu acho que dá para fazer uma caminhada coletiva com relação a esse assunto. No seu olhar docente, os pais se preocupam com os programas assistidos pelos seus filhos? Isso é um outro assunto muito crítico, assim, porque às vezes, por falta de tempo, eles chegam em casa, muita correria, as crianças acabam ficando na frente da televisão e vendo uma série de programas que eu não acredito não serem muito inadequados para aquela etapa. Então, assim, acho que ainda precisa de uma orientação também nesse sentido. A infância só acontece uma vez. Ela é a base para uma vida saudável. Estimular uma criança a consumir ideias e produtos, transformando-a num adulto, é um crime. A erotização precoce exige atenção. Pare. Pense. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Seus dentes
e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos e eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga e seus laços. São armadilhas e eu não sei o que faço aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos, não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos.